Olá, meninas, bem-vindas ao Mãe Abessa, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade e amamentação. Eu sou a Renata Bessa e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, muito importante, porque é bem recorrente na vida das mães, que é a possibilidade dessas mães terem que complementar a amamentação, eventualmente, com fórmula artificial. Não é o desejável pela maioria das mães, claro que não, mas é bastante recorrente. Então, esse é um papo muito importante, né? Antes da gente começar tudo isso, eu queria falar com vocês. Então, aqui, primeiramente, para quem está no Instagram, que essa live vai ficar por 24 horas, e quem estiver no YouTube e gostar do conteúdo, pode apertar para se inscrever no canal e também para apertar o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal. Muito bem. Aleitamento materno e complemento com fórmula artificial. Essa amamentação mista pode ou não pode? Pergunta, hein? Muito bem. Vamos começar do princípio. Quem me conhece sabe que eu não vou ficar aqui nem defendendo, nem jogando pedra na forma artificial. A gente sabe que o leite materno é, sim, claro, o alimento mais completo, o ideal para essa criança, mas muitas vezes, por diversos motivos, essa mãe precisa complementar com uma fórmula artificial. Muito bem. E aí, assim, os motivos pelos quais essa mãe vai ter que complementar são de diversas ordens. Motivos podem ser psicológicos, uma questão do estresse pós-parto, uma dificuldade de amamentação. Pode ser até porque essa mãe, teve alguma dificuldade porque ela fez cirurgia mamária. Então, assim, diversas coisas podem acontecer. E o mais comum é essa família levar esse bebê no atendimento com o pediatra e, nesse momento, o pediatra fazer lá as medições e notar que o bebê não está ganhando peso. Então, toda vez que esse bebê não está ganhando peso, acende-se uma luz amarela. Muitas vezes o pediatra vai avaliar a situação dessa mãe, claro. Normalmente ele vai tentar assim reverter e voltar para a amamentação exclusiva, mas muitas vezes é necessário sim complementar com a fórmula artificial. Muito bem. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Mas o que deve ser ponderado? O que você deve considerar, né, ao iniciar a complementação de uma fórmula artificial? Então, a primeira coisa, é muito importante que essa complementação seja acompanhada pelo pediatra da criança. Então, que ele saiba o que está acontecendo, que ele indique qual é a fórmula que ele quer, que ele ache que é adequada para aquele bebê, para aquela idade, entendeu? Não necessariamente a fórmula que deu certo para o filho da vizinha vai ser o que vai dar certo para o seu bebê. Existem muitas fórmulas no mercado, então é bastante importante que seja feito com acompanhamento do seu pediatra de confiança. Outra coisa que é importante é que essa decisão seja uma decisão, tipo assim, bem pensada, sabe? Porque terão consequências, né? Quando você introduz uma fórmula artificial no aleitamento, né? Na hora que você está dando leite para esse bebê, principalmente quanto menor for esse bebê, maior é a consequência dessa introdução, mesmo que seja complementar, né, de uma fórmula artificial na alimentação desse bebê. Então, muitas vezes, a introdução desse complemento reduz e pode até causar um desmame precoce. A gente vai entender como e por quê, né? Então, assim, mas afinal, por que essa oferta de fórmula artificial pode diminuir o aleitamento materno? Vamos pensar o seguinte: o que faz com que o aleitamento materno continue, que esse seio continue produzindo leite e que a oferta de leite seja abundante para esse bebê? O que vai fazer isso é o tanto que esse bebê suga. Quanto mais ele suga, mais liberação de hormônio vai acontecer e mais essa glândula vai produzir leite. Muito bem. Se esse complemento, por exemplo,
não for bem feito, não for feito da forma correta, esse complemento com a fórmula artificial, pode ser que o estímulo que esse bebezinho faz de sucção na mama não seja o suficiente nem para manter, né, a quantidade de leite que já estava tendo e muito menos para aumentar ainda mais essa produção, porque normalmente se essa mãe está complementando, é porque alguma coisa ali não está exatamente perfeito. O ideal é que ela consiga sempre colocar o bebezinho para amamentar, né? E mesmo que ao final ela tenha que complementar, que depois ela consiga tentar ordenhar, né? Tirar um pouquinho de leite, mesmo que não saia, mas colocar um pouco mais de tempo de sucção, até para aumentar a produção. Mas assim, claro, a gente tem que estudar cada caso e compreender o que está acontecendo para a produção de leite dessa mãe. Está sendo insuficiente, por exemplo, para manter e engordar esse bebezinho, né? Então, mas de qualquer forma, essa introdução ela tem que ser bem avaliada, porque sim, na hora que o bebê ele mama o complemento, ele inevitavelmente mama menos o leite da mãe. Então, qual que é o esquema, né? Qual que é o macete? O esquema é a fórmula, ela deve complementar, como o próprio termo já coloca. Então, é sempre importante que essa mãe que vá complementar, ela amamente primeiro no seio, ela esgote todo o leite que está no seu seio, para então dar o leite, a fórmula, né? Porque se, por exemplo, ela fizer uma mamada de leite materno, uma mamada de complemento com fórmula artificial, já não é um bom esquema, porque você vai estar diminuindo uma oportunidade desse bebê sugar e fazer com que essa mãe produza mais leite. Então, é sempre importante. Vai introduzir, vai complementar a alimentação do bebê com fórmula artificial, é sempre importante amamentar primeiro para depois oferecer essa fórmula artificial, de forma a tentar minimizar a chance de ter pouco estímulo e acontecer o desmame precoce, que é o pior cenário, o que a gente não gostaria que acontecesse. Há também a possibilidade de acontecer confusão de bicos entre o seio e a mamadeira. Se você, por exemplo, optar em fazer o complemento com forma artificial, com mamadeira, que é o mais usual, a maioria das pessoas, elas dão um seio, por exemplo, e complementam aquela mamada com uma mamadeira de forma artificial. Isso é bastante preocupante. Então, assim, mas como assim não é o jeito certo? Veja bem, na maternidade não existe o certo e o errado, a gente não é tão radical, mas a recomendação é a seguinte: para evitar que o bebê confunda, porque o bico do peito é muito diferente do bico da mamadeira. A forma com que esse bebê abocanha, a forma com que ele utiliza a língua, com que ele engole, são mamadas muito diferentes. Então, muitas vezes, se a fórmula oferecida na mamadeira, pode ser sim que esse bebezinho não saiba distinguir, e muitas vezes, ou então até saiba distinguir, mas ele pode optar pela mamadeira. A mamadeira é mais fácil de sugar, ele tem que fazer menos esforço, entendeu? A mamadeira, ela é mais simples, entendeu? Então, muitas vezes, principalmente se for um bebezinho guloso e coisa e tal, pode ser que ele ache interessante a mamadeira e aos poucos vá se desinteressando pelo peito. Então, aí como é que você vai fazer? Tá, mas se a mamadeira não é a melhor alternativa, qual seria a melhor alternativa? A gente já falou aqui no canal. A melhor alternativa para oferecer qualquer leite, que seja materno ou que seja até fórmula, seria no copinho. Mesmo para bebezinhos bem pequenininhos, o copinho ele dá bem certo. O bebezinho consegue, é uma gracinha. Procurem vídeos na internet do bebezinho tomando no copinho, dá muito certo. Mas assim, as mães perguntam, né? Estou seguindo a orientação do meu pediatra, terei que complementar, nem que seja por um tempo, com fórmula artificial. Tá. Qual é a melhor forma de o bebê mamar e manter a amamentação? Então, é aquilo que a gente já começou a falar. Então, a primeira coisa é oferecer primeiro o seio, para depois oferecer a fórmula. Então, a fórmula é o complemento. A segunda coisa que é muito importante é que você deve oferecer a fórmula preferencialmente de outra forma que não a mamadeira. Preferencialmente, então,
o copinho, que é uma forma interessante para você evitar essa questão da confusão de bicos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, por exemplo, quando o bebê faz essa confusão de bicos, né, e a mamada é diferente, né, na mamadeira e no seio da mãe, quando ele está mamando no seio da mãe, pode ser que ele comece a ferir. Então, o bebê que sempre teve uma pega correta, uma mamada correta, às vezes, nessa confusão de bicos, ele pode começar a mamar no seio, com a posição de língua, né, com a pegada de mamadeira. E aí pode levar a ferida nos seios. Você pode também ter queda na produção de leite, porque a mamada da mamadeira, ela é diferente, ela não é uma mamada eficiente. Então, se o bebê começa a mamar no seio, da forma que ele mama a mamadeira, ele começa a não conseguir extrair esse leite da mama da mãe, entendeu? Então, pela falta do estímulo de sucção, essa produção naturalmente de leite, né, da mama, naturalmente pode cair, o que não é legal também. E por último, uma coisa que pode acontecer e que é relativamente comum, as mães relatam muito isso, é após a introdução da fórmula artificial, principalmente quando ela é feita na mamadeira, que o bebê pode começar a recusar o leite materno. Sim, porque aí é aquela coisa, né? A mamadeira é muito mais fácil. Então, para que ele vai ficar lá, às vezes, fazendo força, né? Para tirar um leite do seio, né? Para fazer aquela mamada eficiente, se na mamadeira a nutrição vem tão rápido, vem tão fácil, entendeu? Então, acaba sendo uma consequência, né? De fazer esse complemento. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? É bastante comum, então, esse negócio de usar a madeira, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando e estão sabendo dessa possibilidade de usar o copinho para evitar essa confusão de bicos. Uma outra dica para você introduzir a fórmula artificial, introduzir, assim, uma outra forma de você complementar a mamada com a fórmula artificial sem atrapalhar a amamentação é não pular a mamada. Como assim? Poxa, é porque algumas vezes o bebê que está mamando só no peito, ele vai mamar ali a cada 1 hora e meia, 2, 3 horas, vai depender da fase desse bebezinho, da eficiência dele em sugar. E aí, algumas vezes, quando as pessoas começam a complementar com fórmula artificial, algumas vezes elas optam em uma mamada ou outra, pular a mamada do leite materno e passar a dar naquela mamada só a fórmula artificial. E isso daí é uma armadilha. Por quê? Porque quando você está por uma mamada, porque é mais prático, porque é mais rápido, coisa e tal, e você pula uma mamada, você inevitavelmente está trabalhando para o desmame precoce, porque é uma oportunidade a menos para esse bebê sugar, é uma oportunidade a menos para esse leite, para esse peito produzir mais leite, então é um perigo. Então, assim, na hora que for fazer, se for fazer esse complemento, sempre complemente após a mamada do leite materno, não pule mamadas. Uma outra coisa importante também, não force o consumo da fórmula. Como assim? Ah, essa é uma outra coisa também que a gente vê com bastante frequência, né? É o seguinte, vamos dizer que o pediatra passou para essa família que eles devem oferecer, depois de cada mamada, por exemplo, sei lá, 90 ml de uma determinada fórmula artificial. E é isso, a família vai lá, prepara a fórmula e o bebê já mamou no seio e aí vai, então, mamar a fórmula. E aí, vamos dizer, dos 90, esse bebê mama 30, por exemplo. E a família que já está preocupada, porque muitas vezes esse bebê está com baixo peso, né? Precisa se recuperar, precisa ganhar mais peso. E aí, muitas vezes, essa família insiste, às vezes, que esse bebê tome a quantidade de fórmula que foi recomendada pelo pediatra. E aí não é uma boa, porque forçar não é uma boa, né? Ele não vai se adaptar bem àquilo, né? Então, nenhuma alimentação deve ser forçada. Ela deve ser oferecida, mas jamais forçada. Então, não faça questão de que esse bebê... Mas, assim, anote a quantidade que ele ingeriu, vale a pena conversar com o pediatra, relatar e ir trocando ideia, mas não force a ingestão de um excesso
né? Além do que aquele bebezinho estava disposto. E aí a gente pode, então, começar a conversar sobre as dicas para uma boa introdução dessa fórmula artificial. Mas então a gente vai introduzir o bebê só mamava leite materno e agora a gente vai começar a complementar com fórmula. Como fazer uma introdução dessa fórmula de uma forma suave, que dê certo? Primeira coisa e a mais importante de tudo, siga a recomendação do pediatra. Aquele papo que a gente começou falando, né? Você deve utilizar a fórmula do jeito correto. Como assim? Primeiro, a gente tem que seguir a fórmula que foi indicada pelo pediatra. Por exemplo, no mercado, gente, tem infinitas. Já foram, tipo, olharam com o olhar de quem quer ver? Quantas alternativas nós temos no mercado? Você vai numa farmácia ou no supermercado, de alternativas de fórmulas artificiais para bebês. As famílias ficam até perdidas diante de tantas alternativas. Então, a primeira coisa, a fórmula artificial deve ser uma escolha conjunta da família com a recomendação do pediatra. Entendeu? Talvez o pediatra te dê 2 ou 3 alternativas e dali você escolha. Mas, assim, é aquele papo. O que deu certo para a filha do vizinho, sabe? Não necessariamente vai dar certo na sua casa. Então, é bastante importante que você tenha em mente que a melhor pessoa para escolher qual é a fórmula ideal para o seu bebê é o pediatra que acompanha todo o crescimento. Aí a gente vai ver fórmulas desde de acordo com a idade, existem fórmulas anti-refluxo, existem fórmulas para questões alérgicas. Hoje em dia a gente tem uma variedade gigantesca de fórmulas. Então, assim, sempre utilizar a fórmula que foi indicada para o seu bebê, né? As pessoas também têm que prestar bastante atenção quanto ao volume a ser ofertado. Então, assim, normalmente o pediatra vai te falar de X ml da fórmula tal, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê aquelas mamadeiras grandes, né? E as pessoas têm aquela expectativa de que o bebê vai tomar 240 ml de alguma coisa. E muitas vezes, principalmente se a gente estiver falando de uma fórmula que está complementando uma mamada, o volume é infinitamente menor. Então, assim, a gente tem que utilizar os parâmetros corretos e não dar excesso de alimento para o bebê, porque o excesso de nada é bom, né? E excesso de fórmula também não vai fazer bem, vai sobrecarregar o rim desse bebê, que vai ter que filtrar tudo aquilo, o excesso de proteína, pode levar a ganho de peso excessivo. Então, assim, tudo no equilíbrio, né? Então, seguir a quantidade e o volume que o pediatra pedir. E é sempre importante. Você, por exemplo, introduziu a forma que até o pediatra indicou. Mas se você identificar, na hora que você introduzir essa fórmula, se você identificar que o bebê começou a vomitar, ou teve rastro de sangue no vômito, nas fezes, acende uma luz amarela. Preste atenção. Fale isso com o seu pediatra, entendeu? Porque muitas vezes você pode estar, assim, diante de algum tipo de alergia alimentar. Hoje em dia está bastante comum. Então, é bem importante você começar a prestar atenção nisso, né? Então, para não ter nada mais grave, avise, informe, né, o seu pediatra que isso está acontecendo e ele vai te ajudar qual seria a melhor alternativa, como é que você pode fazer. E algumas pessoas também já me perguntaram, mas assim, mas o complemento com fórmula, ele deve ser em horários assim pré-definidos? A verdade é que normalmente sim. A maioria dos pediatras, eles optam, por exemplo, em não complementar exatamente 100% das mamadas, né? Imagina um bebezinho que está mamando, por exemplo, só com leite materno. Ele vai mamar ali 8, 10, 12 vezes por dia, né? Você não precisa complementar todas essas mamadas com leite com forma artificial. Muitas vezes o pediatra vai falar, tipo, você complementa uma mamada pela manhã, uma à tarde, uma à noite. Isso daí vai depender muito do ganho de peso desse bebê, da capacidade dele de amamentar, dessa mãe de oferecer a mama.
Vão ter vários cenários, né? O pediatra que vai conseguir calibrar isso daí direitinho para vocês. Mas, assim, normalmente não são todas as mamadas que precisam ser complementadas, não. Normalmente você pode, sim, colocar só em alguns horários pré-definidos, para você limitar, né, a quantidade que esse bebê precisa ser complementado. Outra questão, a forma e o modo de preparo dessa fórmula. Parece uma coisa bobinha, né? Mas é impressionante como é que as pessoas muitas vezes não se atentam para a forma de fazer, diluir a fórmula e utilizam algumas vezes mais pó do que precisa, menos pó do que precisa. Então é muito, muito, muito importante seguir todos aqueles passos que normalmente nas latinhas de forma artificial vem explicando. Você higienizar muito bem a mamadeira, ou o copinho, se você for dar no copinho, a água, né, tem que estar bem limpinha, mas a maioria das pessoas às vezes não prestam tanta atenção no número de medidas que ela tem que fazer para cada, sei lá, 100 ml, dependendo, né, do que for fazer. Então, assim, as fórmulas, elas são criadas com uma concentração ideal. E isso daí é muito importante. Por quê? Porque se você faz uma diluição mais rala, se você não utiliza a quantidade que é correta, muitas vezes esse bebê não adquire a quantidade de calorias que ele precisava. Então, o pediatra calculou uma certa quantidade e na hora do frigir dos ovos, não foi o que o bebezinho consumiu, porque estava com menos, né? A diluição não estava correta, ele estava mais ralo, vamos dizer assim. E, da mesma forma, não se deve colocar mais pó do que o recomendado pelo fabricante, por exemplo. É bem comum, as pessoas acham que tem mais mania de colocar mais do que menos. Porque eles falam assim, vamos dar uma engrossadinha, meu bebê está com baixo peso, né? Vamos fazer ele engordar mais. Mas isso não é legal. Né? Então, você pode levar o bebê a ficar constipado, né? Uma dificuldade de trânsito intestinal, pode sobrecarregar o rim, porque é excesso de proteína. Então, bebezinhos pequenos, quanto menor, mais sensíveis eles são. Então, assim, sempre, sempre, sempre seguir o que está exatamente o que está recomendado na latinha da fórmula, né? E uma coisa muito importante, que as pessoas também perguntam se é possível. Eu posso misturar o leite materno com o pó da fórmula na mesma mamadeira? Eu acho que algumas pessoas têm aquela sensação de que o leite materno é muito aguado. Não é, viu, gente? Mas se você comparar, às vezes, com leite de vaca, talvez dê essa impressão, por exemplo, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando ela tira o leite e, por algum acaso, né, vai oferecer para o bebezinho, algumas pessoas têm essa vontade de pegar, né, o leite materno e jogar o pozinho do complemento lá para dar uma engrossada. Não façam isso. Isso não é nada bom. Por quê? Porque vai ficar muito concentrado, vai ter excesso de nutriente ali. O bebê precisa de um nível de água, senão ele pode ficar até desidratado. Vai forçar o rim dele. Então, assim, não pode ser feito dessa forma. E algumas pessoas perguntam também uma variação disso, que é assim, mas eu não posso pegar o meu leite materno e a fórmula já diluída, misturar e colocar no mesmo copo, na mesma mamadeira? Qual é o problema disso? É melhor do que a outra alternativa, mas qual é o problema disso? É muito importante que o bebê consiga tomar o máximo de leite materno que for possível, né? Assim, for disponível para ele. Então, vamos dizer que você tenha 100 ml de leite materno e você tenha mais 100 de fórmula. Se você mistura, dá uma mamadeira de 200 ml. Nem sempre esse bebê toma essa mamadeira, por exemplo, de 200 ml. Imaginou? Aí qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você primeiro oferecer os 100 ml do leite materno, que seja na mamadeira, no copinho, onde for, mas os 100 ml de leite materno, e então complementar com o que sobrar de barriguinha do seu bebê aqueles outros 100 ml de fórmula. Porque vamos dizer que ele não mame tudo. Mamou só mais
Ele, no final de tudo, ele mamou 130, mas ele mamou 100 de leite materno e 30 só de complemento com a fórmula artificial, o que é muito melhor do que ele tomar 130 da mistura, entendeu? Então, não é bom, não é interessante misturar com o leite, a fórmula artificial já diluída. Não é uma boa. E aí, muitas mães agora perguntam, tá, então eu dava só leite materno para o meu bebê e agora veio essa novidade, eu vou ter que complementar com leite artificial, né, com a fórmula artificial, o que eu vou notar de diferença, né, na vida desse meu bebê, da mamada, como é que vai ser, né? Então, muitas vezes, essas mães podem notar, primeiro, que o bebê pode rejeitar o peito. É triste, mas isso pode acontecer, porque ele acha a mamadeira, por exemplo, mais fácil de tomar do que o peito, mais fácil, né, de mamar do que o peito. Então, pode acontecer que esse bebê rejeite o peito dessa mãe. E pode também acontecer de machucar o peito da mãe, porque ele está mamando no peito com o mesmo jeitão de mamar a mamadeira, que são posições de língua, né? É diferente. Então, ele pode começar assim a machucar o peito da mãe, justamente pela questão da confusão de bicos. Outra coisa que é bem comum, então, que você pode notar quando você introduz, é realmente a produção de leite materno pode sim dar uma diminuída, porque você vai ter menos sucção, menos tempo que esse bebê, menos oportunidades desse bebê ficar sugando, né, o seio da mãe. E aí, se ele fica menos tempo, pode ser sim que que a produção desse leite cai, né, da mama cai. Outra coisa importante, o cocô fica mais firme e ele fica amarronzado. Então, assim, por quê? Porque são leites diferentes, são formas diferentes. E, além disso, as fezes do bebê que toma a fórmula também ficam com um odor mais forte, diferente. Então, assim, a mãe, quando ela introduz a fórmula, ela tem que estar atenta que isso daí são alterações normais que podem acontecer. Normalmente, os pediatras já alertam, já avisam que isso daí pode acontecer sim, né? Alguns bebês vão sentir mais, outros menos, dependendo da quantidade de complemento que você vai ter que dar. Alguns bebezinhos, essa diferença de trânsito intestinal ela é tão importante que eles podem até ficar um pouco constipados mesmo, uns dias sem fazer cocô. Então, assim, é bem possível que isso aconteça, porque o leite materno, ele é muito mais fluido, ele é fácil de digestão, ele passa mais rápido, né? Ao passo que a fórmula artificial, ela vai ser um pouquinho mais indigesta. E aquela história, né? Se o bebê, se você introduziu qualquer que seja a fórmula que seu pediatra indicou, você viu sangue, o bebê vomitou muito, viu sangue nas fezes, viu sangue no vômito, avise ao seu pediatra. Isso é bastante importante. E por último, então, eu queria deixar aqui um recadinho para vocês. Primeiro, a gente sabe que o leite materno é sim o melhor alimento para o bebê, né? Por todas as coisas que a gente já conversou aqui no canal, a gente sabe que questão imunológica, nutricional, etc e tal. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que na maioria das vezes, quando a mãe não oferece o leite materno, ela oferece uma outra alternativa, mesmo que seja a base de complementação, mas assim, quando ela oferece um outro leite para esse bebê, muitas vezes essa atitude vem acompanhada de uma certa culpa da mãe, que ela gostaria assim, de estar, né, amamentando o seu bebê, justamente porque a maioria das mães reconhece que o leite materno é sim o melhor alimento para o bebê, etc e tal. Então, o que a gente fala com essas mães é, primeiro, não se sinta tão culpada. A amamentação, ela é uma coisa complexa mesmo, depende de tantos fatores, né? Então, muitas vezes, depende do momento que essa mulher está vivendo, depende de fatores físicos, né? Psicológicos. Algumas vezes a mãe não pode nem amamentar porque ela tem alguma doença, ou ela está naquele momento fazendo algum tratamento e não é permitido, né? Que ela amamente durante aquele tratamento. Então, assim, mas não se culpem tanto assim, se vocês não conseguirem ou não for possível, né, de alguma forma, fazer a amamentação exclusiva desse bebê, entendeu? O importante é que
vocês estão fazendo o melhor que vocês conseguem, entendeu? E a dica que eu dou para aquelas mães que ainda querem amamentar, que estão complementando com a fórmula, mas que estão com muita vontade de continuar a amamentação, realmente sigam essas dicas, entendeu? Porque sempre priorizem o aleitamento materno e utilizem a fórmula realmente como complementação. Procurem se informar, procurem apoio, porque aí sim a amamentação pode dar bem certo, né? E o importante é que você esteja bem, que o seu bebê se desenvolva bem, e é isso que é o mais importante de tudo, não é verdade? Bom, o assunto de hoje é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um direct no Instagram, pode perguntar também no YouTube. Se gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para ser lembrado sempre que tiver uma novidade aqui no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Um grande beijo a todos. É isso.